Ora viva, este é Conquistar o Futuro, um podcast do Observador em parceria com a Universidade de Lusíada, onde olhamos para a forma como estamos a preparar e a formar a próxima geração. Do direito à arquitetura, da economia às relações internacionais, vamos saber como é que os professores de hoje preparam os profissionais de amanhã. Eu sou o Paulo Ferreira e o convidado deste episódio é Tiago André Lopes, professor no curso de Relações Internacionais da Universidade de Lusíada do Porto. Costumamos também ver o Tiago André Lopes como comentador na CNN e ouvi-lo na Antena 1. Tiago, antes de mais, bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui. Da sua experiência como professor, nós temos alunos com cada vez mais qualidade e preparação no ensino superior, ou não? Bom dia, obrigado pelo convite. Eu diria que sim, nós temos alunos que têm, obviamente, uma preparação diferente do típico aluno dos anos 90, do início do século XXI. Os alunos agora têm normalmente uma ambição muito mais direcionada para nichos de mercado, e é muito curioso que normalmente os alunos no final do primeiro ano já demonstram ter um plano arquitetado e vão começando a procurar competências paralelas àquela que os cursos oferecem para sedimentar essas competências. Também é importante percebermos que os cursos nesta área, como as relações internacionais, não são estanques e, portanto, são um ponto de partida, não são um ponto de chegada, mas isso é interessante. E depois, além disso, os alunos têm agora uma facilidade que há 20 anos não existia, que é o acesso a informação variada por via da internet, agora também, obviamente, com o auxílio da inteligência artificial, e informação que está em múltiplas línguas, mas que agora é possível de ser acessível, e isso obviamente alterou o paradigma de estudante que nós tínhamos até há pouco tempo. Claro, com esse acesso toda a informação e conhecimento. O Tiago disse há pouco que os alunos já têm uma ideia muito clara daquilo que querem fazer, ou muitos deles terão essa ideia clara. O curso de Relações Internacionais, não sei se pode chamar um daqueles cursos de banda larga, isto é, que depois as saídas profissionais são muito variadas. Quais são as mais frequentes? Isto é muito mais do que a carreira diplomática, não? Ora, muito bem, pode e deve chamar-se um curso de banda larga, porque o que nós fazemos é, nós preparamos os alunos para ter uma série de competências profissionalizantes num ambiente internacional, que vai desde as saídas mais clássicas, como a carreira diplomática, a assessoria política, até coisas um pouco menos clássicas, mas cada vez mais recorrentes, como integrar, por exemplo, a banca internacional, as agências de investimento, as agências, por exemplo, de dotação financeira, porque fazem depois estudos políticos, fazem muitas vezes estudos macroeconómicos, porque os grandes investidores, por exemplo, quando vão investir dinheiro, querem saber se a estabilidade política de um país lhes permite investimento e retorno a longo prazo, e nesse aspecto os alunos de relações internacionais têm competências adicionais que, por exemplo, o licenciado em Economia terá em menor escala, e portanto isso é uma vantagem, e depois também dependendo do perfil de cada aluno, e é aí que é interessante depois ir trabalhando quase caso a caso, podem ingressar na comunicação, por via de editoria, de jornalismo, mais orientados obviamente para o internacional, para a política global, e têm, e isso há uns anos atrás era uma área que os alunos exploravam menos, o ingresso na carreira das organizações internacionais, mas por via de concurso internacional, não tanto a ideia de ser nomeado pelo governo para entrar para uma organização internacional, mas por via das vagas que estas OIs vão abrindo e que os alunos concorrem para depois entrar e trabalhar autonomamente dentro dessas organizações internacionais. Portanto, é um vasto leque, de facto, de saídas profissionais. Tiago, o mundo está cada vez mais difícil de entender e de ensinar. É mais complexo hoje, no fundo, ensinar alunos nestes cursos ou não? Muito mais complexo, muito mais difícil e, acima de tudo, o difícil é porque nos últimos 4 5 anos em particular, por causa das duas guerras que estão em curso e não só, nós estamos a ensinar coisas que, em alguns casos, poderão estar ou parecer estar obsoletas. Algumas teorias das relações internacionais, algumas construções teóricas que nós usávamos vão tendo de ser ajustadas e nós temos que ter a capacidade, e os alunos esperam isso de nós também, de nós irmos compreendendo e adicionando o que está a acontecer. Muitas vezes é importante parar uma aula um pouco mais tradicional e explicar uma coisa que esteja em curso e que seja de facto relevante. Que Se esteja na durante uma aula de atualidade, de alguma maneira. diplomacia
Exatamente. Se uma aula de Uhum. diplomacia estiver em curso, por exemplo, uma ronda negocial à qual temos acesso, se calhar é importante olhar para ela, tentarmos perceber com os alunos o que é que, daquilo que nós já vimos em ambiente mais teórico, o que é que faz e não faz sentido, porque é muito normal, e na conversa com os alunos isso surge muitas vezes, os alunos às vezes ganham competências que eles acham que são da imaginação dos professores e que não vão ser úteis no dia a dia, e mais à frente, no dia a dia, eles vão recorrer a esse conhecimento e vão pensar, afinal isto é mesmo assim ainda, afinal isto é útil, e isso eu acho que é importante nós irmos ligando o conhecimento teórico e o conhecimento científico com o mundo prático que neste momento está vibrante e está muito intenso. Uhum. O que é essencial para se gostar de relações internacionais? Que características é que cada pessoa deve ter de alguma maneira? Ou aquilo que se deve procurar para se gostar desta área? Fundamental estar atento ao que se passa no mundo e, portanto, consumir meios de comunicação como observador, por exemplo, estar atento a isso. Obviamente também ter um foco. O mundo é muito vasto, não só do ponto de vista dos 193 Estados que o compõem, mas também do ponto de vista dos temas. Nós temos alunos com sensibilidades muito diferentes. Eu tenho alunas, por exemplo, que entraram no primeiro ano, no ano passado, que já estavam muito orientadas para a política ambiental. Tenho alunas, por exemplo, que queriam ingressar em estruturas como a FIFA e a UEFA, portanto, a questão da política no futebol, muito por causa da questão dos campeonatos femininos de futebol terem menos visibilidade que os masculinos. E, portanto, tendo essa dimensão toda, é importante que cada um de nós perceba qual é a área na qual se sente mais confortável, qual é o foco geográfico no qual se sente mais confortável e manter-se permanentemente atualizado, porque quem ficar desatualizado durante umas semanas, depois já está em desvantagem. E uma das coisas que na Lusíada nós reforçamos muitas vezes em ambiente de aula é os nossos alunos compreenderem que já não estão a competir apenas com os seus pares portugueses. A competição é pelo menos europeia, se não mesmo global, porque eles estão a lidar com o globo e podem, se eles podem concorrer a posições na Noruega, os noruegueses também podem concorrer a posições aqui em Portugal. Essa noção da globalização, se quiser, também do mercado de trabalho também é essencial. Como é que tem evoluído o ensino neste curso, para além daquilo que é a evolução da conjuntura internacional, de que já falou há pouco, a prática de ensino também se tem adaptado de alguma forma? Tem bastante, aliás, no último ano e meio, a Lusíada tem feito um esforço que eu acho que é assinalável, mas que é acompanhado também por muitas das suas congêneres. Mas no caso da Lusíada em particular, não só o reforço do corpo docente, como nós estamos apostados nas metodologias de ensino ativo, portanto, o aluno faz parte do processo de aprendizagem, não são aulas, não é um modelo de aula em que o aluno é apenas um receptor passivo de informação de todo, o aluno é desafiado com coisas que tem que fazer, com projetos que vai ter que empreender, e isso é parte do que nós fazemos. Obviamente, em algumas unidades curriculares, nós cada vez mais usamos material em língua estrangeira, especialmente em inglês, porque, é o material essencial, mas mais do que isso, em relações internacionais, trabalhar em inglês é essencial. Isto não quer dizer que nós não trabalhemos em português, nós também trabalhamos e o mundo da lusofonia, o mundo da CPLP é vastíssimo, é dinâmico e até é bastante interessante. Basta ver o que aconteceu nesta última cimeira da CPLP para percebermos que pode ser mais intensa às vezes do que parece inicialmente, mas é essencial essa transformação que nós fizemos, que foi Uhum. ir mantendo os manuais atualizados e fazemos uma coisa que eu acho que é prática menos comum em Portugal, mas que se está a começar a generalizar, que é entre colegas tentamos ver um modo de que as unidades curriculares façam sentido de umas para as outras, para não repetir conteúdos desnecessariamente, e dois, para que os alunos vão aumentando as competências profissionalizantes que nós lhes estamos a tentar inculcar. E, no fundo, para manter também a coerência, imagino, do plano de curso, não é? Para fazer tudo sentido, exatamente. Ou seja, um Uhum. aluno que vai ter uma unidade curricular de política externa tem que já antes saber o que é comunicação política, tem que saber um bocadinho de teoria das relações internacionais e um bocadinho de diplomacia. Essas três vão-lhe dar as competências para, no terceiro ano, olhar para a política externa de forma mais autónoma. Uhum. Portanto, é nesta lógica que nós estamos a construir as grelhas curriculares. Uhum. E Tiago André Lopes, para além, obviamente, da necessidade de acompanhar um mundo que é cada vez mais complexo, quais são os principais desafios que um professor de Relações Internacionais tem hoje? Não sei, por exemplo, a questão de prender a atenção dos alunos, uma vez que nós cada vez mais estamos Esse, com o déficit de atenção.
Esse é um desafio gigantesco porque nós estamos a competir não só com tecnologia em todas as dimensões, os smartphones, os tablets, os smartwatches, portanto, têm todos estes gadgets que roubam a atenção, e é óbvio que as universidades estão a tentar ir para a política de travar o uso de tecnologia dentro dos campos. Não é sequer uma coisa portuguesa. A Suécia está a limitar o uso de tecnologia, a Itália está a limitar o uso de tecnologia, portanto, é uma prática cada vez mais generalizada. Mas também depois temos o problema de manter a atenção durante X tempo na aula, 1 hora e meia. Se for 1 hora e meia de uma aula expositiva, ao final dos primeiros 15 minutos, nós já perdemos metade da turma que Hum, já está distraída. Estão a olhar para nós, mas já estão distraídos. E por isso é que estas metodologias mais ativas, em que nós vamos criando debates, criando cenários, eu acho que são essenciais. Eu, por exemplo, nas minhas aulas em particular, uma das coisas que eu faço muito é colocar um problema no quadro e perguntar como é que vocês fazem isto, como é que se resolve isto. Deem-me conselhos, se eu for o vosso ministro dos Negócios Estrangeiros e vocês forem os meus assessores, o que é que vocês me vão dizer para eu fazer? E aí obrigamos os alunos a não só estarem atentos, como, a quererem mais conhecimento que vai ser necessário para resolver o problema que eu pus no início da aula. uhum. E no final da aula voltaremos ao problema. Portanto, estes mecanismos para tornar as aulas mais dinâmicas são essenciais no século XXI, sob pena de Claro. perdermos os alunos. No fundo, torná-los também atores da aula e não apenas receptores passivos Exatamente, daquilo que o professor exatamente. está a lecionar. Nós sabemos que, aliás, já passou um pouco nesta conversa que não há conhecimentos estanques, não é? Sobretudo, esta área das relações internacionais cruza-se com uma série de outras áreas de saber. Quais são as principais áreas com que se cruza? Cruza-se muito com áreas como ciência política, história, economia, e depois, obviamente, olhar para a sociologia e para a antropologia. Isto porque nós podemos, obviamente, tentar ver a ZRI como uma espécie de um campo macro que está desligado das pessoas e olha para os Estados de forma abstrata, mas não é real. A verdade é que se nós temos várias sociedades, como na Europa neste momento, que têm um pendor mais conservador a certa altura, existem características sociológicas e antropológicas que se traduzem no modo como as organizações internacionais se comportam, na linguagem que têm, no discurso que emitem, nas suas prioridades políticas, e, portanto, é por isso que estas áreas colaterais normalmente fazem parte das grelhas curriculares, e é importante, e é muito interessante ver que há alunos, por exemplo, que entram para fazer internacionais e que ao nível do mestrado, nós temos agora vários finalistas, vão fazer mestrado em áreas como gestão de negócios internacionais, economia internacional, finanças, porque sentem que querem passar para o mundo mais empresarial e precisam agora dessa competência complementar que já têm de base, mas que não têm ao nível profissional. Uhum. E, portanto, estas áreas são essenciais, e é aí que está depois o perfil de cada um, os que vão mais para a comunicação, os que vão mais para a finanças, os que vão mais para a economia. Uhum. E em termos geográficos, obviamente que há áreas em que a aplicação do conhecimento em algumas áreas é absolutamente transversal em termos geográficos, mas depois também, como sabe melhor do que nós, há especializações geográficas. Há pessoas muito entendidas na União Europeia e instituições europeias, ou História da Europa, Ásia, América Latina, África, por aí fora. Nota nos alunos que têm tido alguma tendência em termos geográficos para especialização em alguma área do globo? Eu vou começar pelo déficit. Hum, A área onde, curiosamente, nós temos menos alunos a olhar com atenção e com alguma paixão é, curiosamente, os estudos africanos. Portanto, o continente africano, Diz tirando, curiosamente por obviamente, causa os estudos. das ligações óbvias de Portugal a países africanos. Exatamente, exatamente. E, portanto, tirando, obviamente, os alunos que vêm, por exemplo, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, que temos na Lusíada também, que muitas vezes, e alguns dos quais são segunda geração de migração, que nasceram cá e têm família lá e que querem compreender um bocadinho melhor o ambiente político dos países dos quais vieram as suas famílias. Tirando esse perfil de aluno, o aluno português, por exemplo, de momento está a olhar menos para a África do que o que nós esperaríamos. Hum, Há um foco muito grande em, União Europeia, dois, Estados Unidos da América. São os dois grandes focos que nós temos. Começamos a notar um foco na Ásia, curiosamente, não tanto para a China, mas para o Japão e para a Coreia do Sul. O fenómeno da K-pop, a dimensão do Japão enquanto Estado mais ocidental da Ásia, atrai muito a atenção dos alunos. Há um fascínio muito grande com estes dois Estados e há inúmeros alunos que olham para estes Estados não só como estudos de caso, como eventualmente até potenciais mercados de trabalho.
Temos, obviamente, alunos também a olhar para a China e há uns anos atrás havia alguns alunos também interessados a olhar para coisas como Filipinas ou a Índia, mas curiosamente isso também agora perdeu algum lastro nos últimos anos. Hum. Dentro da Europa, para além da União Europeia, há um fascínio muito interessante, quer pelos nórdicos, quer muito pela questão da política alemã e da política italiana. É também interessante que não há propriamente muito fascínio, mas eu aí acho que é a proximidade pelo vizinho espanhol. Nós não temos muitos alunos com muito interesse em perceber mais em profundidade, mas talvez porque estão mais expostos Ou achamos que ao caso percebemos já de espanhol, alguma acabam por maneira, não ter é? menos interesse. Achamos que já percebemos Exatamente. alguma coisa, de alguma maneira, estando certo ou errados disso. E Tiago André Lopes, nós temos boa diplomacia em Portugal? É de boa qualidade? É uma excelente questão e é uma questão para a qual eu tenho alguma dificuldade em Uhum. responder. Eu acho que nós temos bons diplomatas, mas nós temos um Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem que repensar um bocadinho na sua missão. Estamos demasiado encostados à lógica de que precisamos de esperar pelos parceiros europeus para decidir coisas. E nós temos um Ministério dos Negócios Estrangeiros que existe para nos dar autonomia ao nível da decisão. É óbvio que é uma autonomia que tem que ser integrada com os parceiros, mas não tem que esperar sempre pelos parceiros para todas as tomadas de decisão e de posição. Agora, temos uma coisa que eu acho que é essencial, e aí o Ministério nos últimos 20 anos apostou e bem. Tem havido uma aposta contínua no concurso público, no concurso de acesso à carreira diplomática, e aí, de facto, os alunos de Relações Internacionais levam vantagem nesse concurso público, não há ilusão quanto a isso, e essa aposta na competência e não tanto nos diplomatas por nomeação, eu acho que fazem a nossa diplomacia mais robusta. Tem havido falta de investimento na área da diplomacia, porque por muito bom que seja o diplomata, se não houver um investimento sustentado e continuado nesta área, não é possível. Nós não podemos ter um embaixador, por exemplo, no Burkina Faso, sem instrumentos para promover a língua portuguesa, ou a cultura portuguesa, ou os negócios portugueses. E esses instrumentos custam dinheiro, e é esse dinheiro que muitas vezes tarda em chegar à diplomacia. Uhum. Tiago André Lopes, quase chegamos ao fim desta nossa conversa. Que conselho daria a um aluno seu do primeiro ano? Isto é uma situação que se coloca regularmente consigo e que venha a ser, para que ele venha a ser de facto um excelente profissional nesta área. Duas coisas. A primeira, permitir-se ser surpreendido por ele mesmo. Os alunos às vezes entram com uma ideia e acabam por, ao longo do curso, ser moldados para outros campos de ação que descobrem durante o curso. E, número dois, ser bastante meticuloso ou meticulosa, porque é muito importante. Se nós não formos disciplinados ao nível das RI e não estivermos permanentemente em acompanhamento, as RI não descansam. Nós, obviamente, temos o direito a fazer férias, mas as RI não descansam. E, portanto, as relações internacionais obrigam a um trabalho de acompanhamento permanente e eu acho que isso é essencial. O último conselho é o não desistir. As RI o ingresso no mercado de trabalho demora um bocadinho às vezes, há um gap às vezes de um ano e meio, mas normalmente, na esmagadora maioria dos casos, em entrando para o ramo das relações internacionais, já não se sai do setor, porque depois conhecem-se as pessoas, cria-se uma agenda de contactos e é difícil sair do ramo. A entrada pode ser um pouco penosa, mas compensa depois ao nível da carreira. Muito bem, Tiago André Lopes, muito obrigado pela disponibilidade, foi um gosto falar consigo, o professor de Relações Internacionais, que esteve neste episódio do Conquistar o Futuro. Este é um podcast do Observador em parceria com a Universidade de Lusíada. Nós voltaremos proximamente com outra área do saber e outro convidado. Até lá.